Bom dia a todos. Lhes agradeço terem acordado cedo para vir aqui trocar ideia com a gente. É sempre uma honra nós estarmos participando desse evento para fazer algumas explanações em volta de estudos que nós fazemos, estudos que nós fazemos pensando que realmente podem contribuir em alguma coisa para a nossa própria reforma íntima. E se pode contribuir para a nossa própria reforma íntima, com certeza para a reforma íntima de outros companheiros também. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, e ele não é só um tema muito interessante, ele é o tema mais importante que existe para a humanidade. E eu não estou falando isso só porque o estudo é o estudo que eu estou fazendo, porque na verdade o estudo não é meu, o estudo é de espíritos mais elevados, mais evoluídos, que têm trabalhado durante muito tempo, e quando a gente fala muito tempo, não é 5, não é 10 anos, não é 50 anos, é durante toda a existência do universo, para divulgar uma mensagem simplesmente fantástica. Como eu já falei, a mensagem mais importante que existe em todo o universo. Quando nós pensamos na organização, eu toquei sem querer aqui. Quando nós pensamos e tocamos no assunto da organização do universo, como que as coisas no universo funcionam, é importante lembrarmos que tudo acontece dentro da organização e da permissão de Deus. Tudo é muito bem organizadinho. Não só falando de nosso planeta Terra, das nossas vidas individuais, mas falando realmente em questão da organização das galáxias, da nossa Via Láctea, do universo inteiro. Tudo isso é muito bem organizado. Quando nós pensamos, por exemplo, na organização do nosso planeta, nós temos aí as nossas prefeituras, os nossos governos dos países, a nossa United Nations, as Nações Unidas e assim vai. No universo funciona tudo da mesma maneira. Espiritualmente falando, nós temos espíritos encarregados de ajudarem no progresso de cidades, de centros espíritas, de países, de comunidades religiosas, de espíritos encarregados, por exemplo, dos planetas, como nós sabemos que o nosso querido Jesus é encarregado do nosso planeta Terra. Então, quando nós falamos em palavras como a sorte e o acaso, é importante lembrar que esses itens, essas colocações, são meramente formadas e criadas por nós, seres humanos materialistas, porque a sorte e o acaso não existe. Tudo tem um porquê nas nossas vidas, tudo tem um porquê na natureza, tudo tem um porquê de acontecer no universo inteiro. Trazendo toda essa organização para o crescimento do nosso planeta Terra, o desenvolvimento espiritual, que nós vamos falar aqui agora, o desenvolvimento material está todo descrito na codificação espírita. Quem quiser ler a Gênese vai conhecer sobre esse desenvolvimento todo material do nosso planeta Terra. Falando sobre desenvolvimento espiritual, que, aliás, nós estamos simplesmente fazendo um trajeto de um curso que acontece com vários outros planetas e todos os outros planetas no universo. Estamos fazendo um trajeto, uma estrada que foi delineada por Deus e que é organizada, coordenada por espíritos que têm a capacidade de coordenar isso tudo. Então, quando a gente fala de, por exemplo, espíritos missionários que reencarnam e vêm nos apoiar, existem vários, todos eles trabalhando dentro desse contexto, dessa coordenação divina. O acaso e a sorte não existem. Existem vários espíritos missionários que já reencarnaram na Terra e outros que ainda estão reencarnados.
alguns com missões muito grandes, outras com missões menores de um menor vulto. Mas os missionários são muitos, espíritos de escola, espíritos com capacidades diferentes, em áreas diferentes, para ajudarem na evolução do nosso planeta. E eles estão espalhados por toda a Terra, e durante toda a história do nosso planeta, eles têm aqui reencarnado. Nós podemos citar, por exemplo, lá na nossa filosofia, bem longínqua, um companheiro ou companheiros como Sócrates e Platão, que deram assim um início que nós sabemos, que nós conhecemos popularmente. O início é a mensagem mais preciosa que existe para a humanidade. E a mensagem é essa introspectiva que nós devemos fazer para com o nosso ser consciencial. Como Sócrates e Platão divulgaram essa mensagem? Com a seguinte chamativa: conhece-te a ti mesmo. Então, já começamos desde lá de longe a entender que nós temos a necessidade de nos conhecermos. Por quê? Porque se nós não nos conhecemos, nós não conseguimos sermos pessoas melhores. Quando a gente quer melhorar alguma coisa, a gente tem que melhorar alguma coisa. Se a gente vai consertar um carro, a gente tem que conhecer o carro para a gente saber consertar o carro. E assim vai, qualquer outra coisa que a gente faz é a mesma coisa. Então, vem a mensagem lá de longe, uma das primeiras mensagens mais filosóficas com relação ao ser consciencial. Conheça-te a ti mesmo. Depois disso, a gente vai pulando o tempo, porque não dá para citar todos os missionários que a gente conhece, que já vieram à Terra. A gente vê Moisés que chega e, através de sua grande mediunidade, traz mais uma mensagem completamente direcionada ao nosso ser íntimo, ao nosso ser consciencial, às nossas obrigações e responsabilidades primárias de nosso ser eu, espírito que nós somos. Moisés então traz para a gente os 10 mandamentos. Então como é que falam os 10 mandamentos? Amai Deus sobre todas as coisas. Não roubarás, não matarás. Então, olha só, é uma mensagem direta ao indivíduo. Amai Deus sobre todo. Quem é que amai? Nós, eu, vocês, amai, amemos, né? É uma mensagem direta. Não roubarás, não matarás. É uma mensagem altamente direta a cada um de nós, a cada um de nossos pensamentos, de nossos seres conscienciais, dando a continuação coordenada da mensagem do conhece-te a ti mesmo. A gente pulando no tempo, vem um missionário, segundo o Livro dos Espíritos, o espírito mais evoluído que já colocou os pés no planeta Terra. Jesus então vem e traz mais uma vez essa mensagem para que nós nos responsabilizemos pelos nossos atos. Então Jesus ele ia e mostrava o que é nós vivermos como um ser amor, em toda a sua plenitude, porque o amor de Jesus era um amor completo, era um amor absoluto, e a gente vai ver o que é isso no finalzinho do nosso estudo. Então Jesus amava constantemente a todos igualmente. Ele, se ele entrasse aqui agora, ele amaria a cada um de nós imediatamente, incondicionalmente e completamente, mesmo sem talvez ter nos conhecido no passado. Daí a mensagem de Jesus, quando ele está falando para uma plateia, chegam algumas pessoas e falam: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aqui. E o que ele fala? Quem são minha mãe e meus irmãos? Por quê? Porque o entendimento de amor de Jesus era um amor igualzinho do amor materno e do amor que ele tinha por seus irmãos, para todas as pessoas igualmente. Então, o Espírito do Escol de Jesus ama a todos exatamente da mesma maneira.
um amor que a gente vê acontecer desses espíritos até para a própria natureza. Chico Xavier não gostava nem de pisar em formiguinha, pelo amor e o respeito que ele tinha pela natureza. Um amor incondicional, um amor completo e absoluto. Mas Jesus, através do seu amor por todos nós, continuava essa chamada para que nós pensássemos no nosso ser consciencial e nas nossas responsabilidades como seres espirituais. Então, como ele falava para a gente, como ele conversava para a gente, ele falava: a tua fé te salvou. Olha só, a tua fé, não foi eu, não foi Deus, não foi ninguém, não, a tua fé te salvou. Uma mensagem diretamente relacionada ao nosso ser consciencial, às nossas responsabilidades, aos nossos merecimentos e deveres. E ele continuava falando: aquele que estiver salvo de pecado, que atire a primeira pedra. Nos chamando mais uma vez, nós, cada um de nós, a nossa análise interior, consciencial de cada indivíduo, individual, continuando a mensagem dizendo para a gente: cada um tem que cuidar da sua cabecinha, do seu espírito, do seu coração, cada um de nós. Nenhum de nós pode fazer esse trabalho de reforma íntima que cabe a cada um de nós para os outros. Isso não acontece. E a gente vai pulando no tempo e a gente encontra outra mente fantástica, um espírito fantástico. Quem puder, por favor, leia a biografia de Francisco de Assis. Se não tiver tempo, estiver trabalhando muito, não tiver tempo, assista ao filme sobre Francisco. Tem filme de Francisco de Assis, é fantástico. Então, Francisco de Assis, em uma certa parte de sua vida, começa a ouvir aquele chamativo, através da sua mediunidade, claro, aquela voz que falava para ele: Francisco, construa a minha igreja. Francisco, construa a minha igreja. E ele saía então caminhando e começava a arranjar pessoas e dinheiro, aquilo tudo, e a construir igrejas, a construir uma igrejinha aqui, aí a construir a outra, mas a voz não parava, e a voz continuava: Francisco, construa a minha igreja, até que ele se cansava, falou: meu Deus, mas eu já construí tanta igreja, mas quanta igreja você quer que eu construa? A voz de Francisco de Assis, até que ele vai e entende que a igreja era realmente a da disseminação da palavra de Deus, a disseminação do amor entre os homens. E ele, através do seu crescimento interior, da sua determinação, vai demonstrando a sua reforma íntima, que ele consegue fazer, como tantos outros exemplos que nós temos na literatura espírita, de indivíduos que fizeram a reforma íntima. Emmanuel, quando a gente sabe do passado de Emmanuel, a gente vê o crescimento do espírito. Judas, o crescimento do espírito através das suas vidas, das suas reencarnações, hoje um espírito de luz. Então são espíritos que pegaram essa mensagem que vem lá da filosofia antiga e fizeram a sua reforma. A gente continua pulando a história e vemos mais um ser simplesmente fantástico reencarnando. John Henrik Pestalozzi. Alguém conhece Pestalozzi? Já ouviu falar? Espero que sim, porque foi ali, na verdade, que o espiritismo, a vinda do espiritismo já começa a ser implantada na Terra. Pestalozzi, uma alma fantástica, aos seus 20 e poucos anos, já começa a se dedicar a cuidar de crianças pobres, ensinar as crianças, monta um orfanato, e assim vai criando escolas, desenvolvendo novos métodos de aprendizado. Quem puder, por favor, assistam um filme, leiam a biografia de Pestalozzi. Aliás, uma bela biografia, porque ele escreveu a sua própria biografia antes de desencarnar. Então, Pestalozzi, para quem não sabe, foi o primeiro indivíduo a colocar o amor dentro da sala de aula, porque na época dele não existia. O aluno chegava ali, sentava
ouvia o professor falar, o professor escrever e ficava lendo os livros e acabou. Não tinha esse negócio do professor tentar entender a necessidade de cada aluno, o professor tentar entender se o aluno estava passando por algum problema em casa, com a família. Isso não existia. E a família não podia nem se envolver nas questões dos estudos na classe de aula. De maneira alguma, ninguém podia reclamar de nada. Era aquela época onde os alunos apanhavam. Se fizesse alguma coisa errada na classe de aula, apanhava de chicote mesmo. Então, Pestalozzi chega e diz: não existe educação bem feita sem amor. Ponto final. E começa, pela primeira vez na face da Terra, uma nova filosofia nas nossas instituições educativas. Ele é o primeiro a trazer os pais para a escola. Hoje, quando a gente vai na escola, nas nossas reuniões de Parents and Teachers Associations, pais e professores, quem começou isso foi Pestalozzi. Ali ele sentava, conversava com os pais e os alunos para pedir também o envolvimento dos pais na educação dos filhos, porque acreditava que se os pais se envolvessem, o aluno não aprendia só na escola, aprendia em casa também. Pestalozzi foi o primeiro indivíduo a levar a sala de aula para fora da sala de aula. Ele, quando queria falar sobre a natureza, química, física, biologia, ele levava os alunos lá para fora, para o campo, mostrava as árvores, os animais, os rios e falava sobre as ciências. Ele foi o primeiro a dividir as turmas em agrupamentos e deixar que aqueles agrupamentos trabalhassem na sua criatividade. Ele dava projetos individuais para aqueles agrupamentos e no fim desses projetos, de algum tempo, ele trazia os agrupamentos aqui na frente, os grupinhos, para apresentar os seus achados sobre os projetos. Então, o Pestalozzi revolucionou, através do amor, todo o ensino na face da Terra. Várias coisas que nós utilizamos hoje, ele trouxe isso para a gente. Aliás, aqui mesmo nos Estados Unidos, foi utilizada a filosofia educacional de Pestalozzi desde a época da Guerra Civil, onde os índios estavam aprendendo inglês. Os índios lá da Califórnia, do Texas, os navarros, aprendendo a falar inglês, utilizando o método da sandbox, da caixa de areia, criada por Pestalozzi, onde ele colocava animaizinhos, uma plantinha, uma casinha na caixa de areia, e as pessoas conversavam sobre aquela situação. Então, ali os índios navarros aprendiam casa, home, cavalo, horse, dentro da sala de aula. Isso está no website do Departamento Educacional aqui dos Estados Unidos, para quem quiser ver. Então, essa mente fantástica é que vai e funda o Instituto Yverdon, na Suíça. Quando ele funda o Instituto Yverdon, essa já foi a sua terceira escola que ele fundava. Ele já estava muito famoso, já tinha escrevido livros e mais livros, e a sua filosofia educacional já tomava quase toda a Europa, principalmente a França e a Alemanha, que baseavam a sua instrução educacional nos métodos pestalozzianos. Ali, no Instituto Pestalozziano, aos seus 10 anos de idade, entra um menininho andando lá pelo lobby de Yverdon, do Instituto de Yverdon, para começar os seus estudos no Instituto de Yverdon. Esse menino era quem? Esse menino era quem? Esse menino era Hipólite Rivail Denizar, né? Era ele que entra lá. Em literatura de Neio Lúcio, nós encontramos um diálogo, o primeiro diálogo de Rivail com Pestalozzi no Instituto Yverdon. Então, ali, eles se reencontram
e nós trouxemos aqui um pedacinho do diálogo. É um dos textos mais lindos que eu já li na literatura espírita. E a gente vai colocar aqui 2 slides, os únicos 2 slides que vocês vão ver hoje. O que é que você busca, Rivail? Eu busco, Senhor, respostas justas e corretas para a solução de problemas do ensino e também busco o estudo das ciências, particularmente da filosofia. Com essa idade juvenil, Rivail, você busca soluções de problemas que transcendem a própria humanidade? Que petulância, né? Busco sim, professor, e quero encontrar respostas equilibradas, já que pretendo colaborar na edificação de um mundo novo, um mundo mais amplo. Você, Rivail, revive todos os meus anseios. Vejo sem falsa lisonja, ao vê-lo em atividade, que você absorveu o espírito da fraternidade e da misericórdia. Rivail estava agora diante daquele mestre, vendo-lhe os cabelos brancos em seus quase 70 anos de vida dedicada ao bem e à educação, sentiu-se imantado diante daqueles olhos vividos. Pestalozzi fitava-o ternamente. Rivail, indagou Pestalozzi, você vem da França, meu jovem? Sim, venho da França buscar o berço da educação que vive no Senhor, e por estranho que seja, o Senhor me parece alguém muito familiar. E vendo seus olhos, ponderou Pestalozzi, também me envolvem numa estranha sensação de já tê-lo visto em algum lugar, em alguma parte. Após uma longa pausa, entre ambos, Pestalozzi continua, e eles continuam um diálogo, mas isso foi só uma coisinha para vocês, um tira-gosto para vocês conhecerem o diálogo, o primeiro diálogo de Pestalozzi e Rivail. E nesse próprio livro, Neio Lúcio faz alguma menção sobre uma reencarnação passada, onde os dois missionários tiveram juntos. Então daí começa o Espiritismo, não das mesas girantes, não das irmãs Fox, dos fenômenos espiritualistas. A programação dos espíritos sempre é muito mais perfeita que a nossa. Se a gente pensa que a gente se programa bem para a gente se aposentar, para a gente comprar um carro, comprar uma casa, os espíritos se programam muito melhor para que as coisas aconteçam, para que eventos como esses aconteçam, para que centros espíritas sejam fundados. A programação deles vai muito além do que nós possamos imaginar. Então, a vinda do Espiritismo já vem sendo preparada há muito tempo com a própria educação de Kardec dentro de uma filosofia da educação através do amor, porque é assim que a doutrina espírita trabalha, educando a nós todos através do amor. Então o Espiritismo não força ninguém a nada, não põe medo em ninguém, não condena ninguém, não diz que ninguém vai para o inferno, nos dá novas chances, nos fala sobre as novas chances de nós reconsiderarmos as nossas ações e os nossos atos. Mas da mesma maneira que Allan Kardec está ali novinho, sendo como criança educado através do amor, outras almas reencarnaram naquela mesma época, almas já preparadas para levar a mensagem espiritualista e espírita para frente. Nós vemos um William Crookes, uma mente fantástica. Naquela época, William Crookes era o cientista mais famoso, mais popular da época. Nós podemos considerar William Crookes como se fosse hoje, como o nosso Stephen Hawking. Era William Crookes, era o indivíduo que trouxe para a gente os raios catódicos, que nos levaram a inventar a televisão. Hoje não utilizamos mais, temos a televisão plasma, mas foi o William Crookes, e descobriu William Crookes várias outras coisas que nos ajudam até hoje na nossa vivência diária. Como William Crookes, temos Victor Hugo. Já assistiram Les Miserables? Les Miserables já foi escrito há tanto tempo e filmado, refilmado, acredito que umas 5 vezes. Saiu agora o Les Miserables novo aí. Uma mente literária fantástica, talvez a mais fantástica de todos os tempos,
Camille Flammarion, o astrônomo tão conhecido na época, que foi educado pelo astrônomo que descobriu o planeta Júpiter. Camille Flammarion conheceu Allan Kardec falando em praça pública, quando Camille tinha pouco mais de 20 anos de idade, e se apaixonou pela expressão de Allan Kardec, pela mensagem de Allan Kardec. Se tornou espírita a partir dali e escreveu vários livros, comprovando ou trazendo evidências da espiritualidade através da sua mente altamente científica. Tantos outros, Arthur Conan Doyle, outra famosa mente literária, o britânico que escreveu Sherlock Holmes, e várias outras literaturas que nós assistíamos, filmes quando éramos crianças e nem sabemos que são de Arthur Conan Doyle. Procurem saber e vocês vão descobrir. Tantas outras mentes vieram então já preparadas dentro dessa coordenação divina para trazer um espiritismo que está aqui hoje trabalhando exatamente no quê? A terceira revelação. Na mesma mensagem principal que a primeira revelação com Moisés e a segunda revelação com Jesus trouxe à Terra, a revelação ou a mensagem de que nós precisamos de prestar atenção no nosso ser consciencial, no nosso ser íntimo, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Cada um de nós, não é nós ficarmos monitorando os outros, não, apontando os dedos para os outros, não. É nós nos monitorarmos. Essa mensagem principal em que os mentores, em que Deus tem tentado trazer para a gente desde o início dos nossos tempos. E o Espiritismo, através de seus conceitos científicos e filosóficos e religiosos, traz isso perfeitamente para a gente. Através da visão espiritual, que principalmente André Luiz traz para a gente, e através da visão emocional, que principalmente Joana de Ângeles nos traz. Quando Joana dedica o seu tempo para publicar 16 livros, conhecidos como as obras psicológicas de Joana de Ângeles. E ali, emocionalmente, nós vamos entendendo o que é realmente que Jesus quis dizer quando ele disse para a gente: vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Mas ele falou isso há 2000 anos atrás. E ele falou no sentido presente, há 2000 anos atrás. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Ele não disse, vocês poderão. Vocês daqui a 2000 anos, daqui a 3.000 reencarnações, poderão fazer o que eu faço e muito mais. Por que ele colocou a sentença neste sentido presente e nos deu todo esse poder? Jesus, o ser mais evoluído que já pisou na face da terra. Porque ele sabia que nós tínhamos capacidade, e capacidade quase que imediata de fazer isso. Joana de Ângeles vai explicando para a gente, em suas obras psicológicas, o que é o amor completo, absoluto e incondicional. E a gente fala tanto em amor, eu amo você, eu amo minha filha, eu amo minha esposa, eu amo minha namorada, eu amo meu marido, eu amo, estou apaixonado. A gente fala tanto isso, I love you, o tempo todo a gente fala isso. Mas o que é realmente amar? Se nós formos descrever o que é amar, o que é esse sentimento, em toda a sua ilustração, em toda a sua complexidade, se nós entendêssemos e conseguíssemos descrever isso, como Joana nos descreve, hoje altamente muito bem explicado e detalhado, esses pensamentos expandidos através da literatura do nosso querido Dr. Alírio Cerqueira,
que estará visitando Atlanta em 2 semanas, nós vamos entender que esse amor completo e absoluto de Jesus, esse amor completo e absoluto de Jesus estava baseado na completa e perfeita execução de nada mais, nada menos de todas as virtudes que existem. Então, o que são as virtudes? Quais são as virtudes? Quando a gente pensa em uma virtude, o que vem à mente? Nós podemos pensar, quais são as virtudes? O que é uma virtude? Qualquer uma que vem na mente. Eu sei que vocês estão todos cafeinados, estão acordados, hein? Pode falar, não é 3 horas da tarde, isso é 10 da manhã. Quais são as virtudes, gente? Amor, tolerância, caráter, humildade, paciência e assim vai. Joana de Ângeles descreve para a gente 22 virtudes diferentes. Entre essas, todas as que vocês falaram também. Então, o amor realmente completo e absoluto que Jesus nos mostrou na terra quando encarnado, ele era a execução constante dessas virtudes, a vivência dessas virtudes constante, em todos os segundos, igualmente para todos. Ele não era só tolerante para com a mãe, com os irmãos, com os amigos, não. A tolerância dele era igual para com todos. Então, é aí que a gente tem que prestar atenção, como nós vamos trabalhando o nosso amor. E olha só, então, a responsabilidade que a gente tem quando a gente fala, eu te amo. A gente está executando todas essas virtudes o tempo todo para com esse indivíduo, a indivídua que a gente falou que ama, ou não? É um amor completo, absoluto, ou não? Então, eu estou lá no meu trabalho, é sexta-feira, 4h45 da tarde, e às 5 da tarde acaba o meu expediente, e eu já estou doido para ir embora para casa, fechando tudo, desligando o computador, porque eu estou pronto para o meu fim de semana. Aí o meu chefe chega e fala, olha, eu estou com um trabalho aqui de emergência, que tem que ser feito, porque tem que estar pronto segunda-feira, 8 da manhã. Dá para você fazer? A gente olha aquela pilha de papel, e a gente, imediatamente, a gente já calcula, aquilo vai me demorar umas 3, 4 horas para terminar. Nesse momento, nós utilizamos a virtude chamada paciência ou não? Não? Geralmente a gente utiliza sim, porque senão a gente perde emprego. Então a gente utiliza a paciência. E a gente fica ali 3, 4, só que não demora só 3, 4 horas, demora 6 horas. Aí a gente acaba e graças a Deus agora eu vou para o meu fim de semana. Aí a gente pega o carro depois de ter sorrido para o chefinho e falado, não, eu vou fazer, pode deixar, não tem problema. A gente pega o carro, está dirigindo para casa e toca o telefone. E a esposa ou o marido, pode ser o marido também. Aí a esposa ou o marido fala, dá para você passar no 7-Eleven e comprar um galão de milk? Nós utilizamos essa mesma paciência que utilizamos com o chefinho ou não? Então, o grande problema do ser humano é que nós escolhemos quando e aonde nós queremos utilizar as virtudes que estão dentro de nós. Porque se eu sou paciente agora e não sou depois, o que isso quer dizer? Que eu posso ser paciente quando eu quero. E se eu posso ser paciente, tolerante, amável quando eu quero, é porque essas virtudes existem dentro de nós. Daí Jesus falar, vocês podem fazer o que eu faço, amar como eu amo, e muito mais. Porque quanto mais nós exercitamos e praticamos as virtudes, mais nós fazemos e mais nós realizamos. Então ele já nos dizia, vocês têm as mesmas ferramentas que eu tenho, gente. Eu não sou um ser especial. Se eu sou tolerante, paciente, é porque eu decido usar a tolerância e a paciência para com todos e a todos os momentos. Utilizem também,
decidam também utilizar as virtudes que estão dentro de vocês, que vocês vão poder realizar o que eu realizo e muito mais. A grande mensagem, realmente, de toda a humanidade, de toda a nossa história, de toda a história do universo, é a de nós aprendermos a amarmos. Então, nós não estamos aqui como espíritas hoje para simplesmente nós sermos espíritas, nos chamarmos de espíritas, fazermos mais pessoas serem espíritas. Isso não nos interessa. Nós estamos aqui hoje para aprendermos a amar. Se os indivíduos sabem amar, maravilhoso, é isso que nós precisamos. Não interessa se o indivíduo é budista, se é católico, se é protestante, se não é nada, se é materialista, nem acredita em Deus. Se ele está amando, que coisa maravilhosa, é disso que nós precisamos. E nós terminamos então a nossa explicaçãozinha de hoje, agradecendo vocês e lembrando da primeira mensagenzinha, do primeiro parágrafo dos prolegômenos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que às vezes a gente escapa, não lê muito, a gente já vai lá para o primeiro capítulo, o começo do Evangelho, né? Para a gente se lembrar que os Espíritos estão constantemente nos ajudando. A presença dele em nossas vidas é constante. E a gente é espírita esquecendo que os Espíritos estão ao nosso lado. Eles estão a todo momento. O mundo espiritual não é uma galáxia lá longe, não é um planeta lá longe, não é em nosso lar, é aqui e agora, em todo o universo. Quando a gente desencarnar, em vez da gente estar aqui, a gente vai estar aqui, sem um corpo físico. É só isso. Então os Espíritos estão aos nossos lados, principalmente nessa fase de regeneração do nosso planeta. Então lá no Prolegômenos, eles falam para a gente que os Espíritos do Senhor, semelhantes a estrelas cadentes, estão aos nossos lados, prontos para nos ajudarem, para abrir os nossos olhos, que muitos de nós ainda temos olhos de cegos, para as coisas espirituais e para nos mostrarem o caminho à felicidade e o caminho ao amor. Então leiamos sempre quando a gente abrir o Evangelho, o Prolegômenos, para a gente sentir a presença dele, porque eles confirmam para a gente constantemente que eles estão ao nosso lado, tentando fazer com que nós agreguemos todas essas virtudes dentro de nós, que existem dentro de nós, e as pratiquemos constantemente como um amor completo e absoluto. Obrigado pela sua atenção, gente.